O aprimoramento das tecnologias de comunicação móvel, juntamente com a crise econômica que gerou uma imensa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, propiciou o surgimento de novas formas de relação com os bens de consumo e com a exploração do trabalho humano. Uma das inovações observadas foi a chamada economia do compartilhamento, em que se inserem empresas como a Uber, o Airbnb, Rap e etc. E para falar sobre a natureza jurídica dessas relações, o nosso convidado desta edição é o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Prazer grande estar aqui com vocês de novo, Fabiola. Prazer é nosso, doutor Rodrigo. A Justiça do Trabalho vem sendo provocada a decidir sobre a natureza jurídica das relações entre os motoristas de Uber e a plataforma digital que controla, esse serviço. Recente decisão do TST pode pôr fim a essa polêmica? Porque não há o consenso até então, não havia. É evidente que uma decisão, a primeira decisão sobre uma matéria polêmica dessas, com conteúdo jurídico, dada pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, um tribunal que tem por incumbência justamente definir, dar a melhor orientação à interpretação da lei federal, evidentemente que tem um peso. Só que essa é a primeira decisão do TST, é uma decisão turmária, de uma das 8 turmas do TST. Então, embora obviamente tenha sua força, sua relevância, não dá para dizer a partir dela que a matéria está sepultada, o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A gente ainda tem muito caminho a andar até que a gente chegue lá, né? E essa decisão diz o que exatamente? Basicamente, nesse caso particular, inclusive é um acórdão da lavra do ministro Breno, oriundo do nosso tribunal, entendeu-se que não existe relação de emprego entre o motorista, do Uber e a plataforma e a empresa Uber. Entendeu-se ali que não teria ficado configurados todos os requisitos da relação de emprego, em especial o da subordinação jurídica, por uma série de elementos constantes daqueles autos. De novo, tem sua importância, como é óbvio. Muitos juízes certamente concordam e outros tantos discordam da decisão. Tem sua importância, mas não acredito que ainda dê para afirmar que é o entendimento consolidado do TST. Embora muito particularmente a mim pareça, uma impressão primeira, é de que essa é a opinião, é o entendimento possivelmente majoritário. Mas isso é só uma impressão, uma questão de sensibilidade. É possível que se entenda diferentemente adiante, né? Ok, nós então vamos para a pergunta do advogado Alexandre Gontijo, que é nesse mesmo sentido, sobre o nosso regional. Vamos lá. Olá, doutor Rodrigo. Minha pergunta é sobre o trabalho de aplicativos e afins. Qual o entendimento do Tribunal Regional da 18ª Região quanto à existência de vínculo ou não sobre essa forma de trabalho? Bom, doutor Alexandre, é um prazer tentar, pelo menos, responder a sua indagação. Nesse caso particular, a mim parece, até fiz uma pesquisa para ter mais elementos para tratar desse tema no nosso tribunal, essa pesquisa cheguei à conclusão de que não temos ainda, no âmbito do TRT da 18ª Região, decisões sobre o tema. E não porque o TRT seja recalcitrante a respeito da matéria, mas porque aparentemente ela não chegou a nós no nosso TRT. Existe uma possibilidade óbvia de que alguns motoristas de Uber percebem que não são empregados e por isso não ajuizam as demandas, e outros que até achem que são empregados, quem sabe, deve existir, mas que, temerosos de uma decisão contrária a seus interesses e ante a possibilidade, inclusive, de suportarem os efeitos da sucumbência, prefiram não arriscar, como provavelmente o doutor entende melhor do que eu. Ok, doutor Rodrigo, as pessoas que se veem compelidas a buscar esse tipo de renda acabam encontrando um terreno em que a renda é variável e eles não têm garantidos direitos. As discussões podem evoluir na sociedade para que esses trabalhadores venham a ter algum tipo de garantia? A legislação, por exemplo, pode se adequar a esse novo tipo de relação? Bom, essa é uma questão muito complexa, porque é possível que a evolução, inclusive do entendimento jurisprudencial, caminhe para o reconhecimento de vínculo de emprego. Caso em que esses trabalhadores de aplicativos, plataformas e tal, já terão toda a segurança jurídica, previdenciária
necessária. Na configuração, como aparentemente hoje as coisas formalmente estão postas, eles são tratados como trabalhadores autônomos típicos. Isso não significa que eles estão excluídos de qualquer proteção social e previdenciária, pelo contrário, os trabalhadores autônomos, estes e outros tantos, os advogados que nos ouvem como regra, são trabalhadores autônomos e detêm a contribuição previdenciária. A diferença é que, justamente por serem autônomos, eles próprios se encarregam desse recolhimento, né, da sua própria, inclusive, aposentadoria futura e para eventos, para infortúnios imediatos, até a cobertura previdenciária. Mas me parece, sinceramente, que é possível, inclusive, salvo engano, há projetos nesse sentido, de que que venha à lei disposições como aquela que obrigasse o tomador de serviços, em tais casos, a promover ele, tomador de serviços, o recolhimento previdenciário do tomador. Então, por exemplo, se isso viesse a ser feito, o motorista do Uber e de outras plataformas similares, o Cabify, 99, o pessoal do Rap, do iFood, etc., poderia ter necessariamente assegurada a cobertura previdenciária, que hoje eles até têm na condição de autônomo, mas desde que eles próprios se encarreguem disso. E a gente sabe que alguns desses, talvez até a maioria, sequer cuida disso. Também é verdade, todavia, que, especialmente no que diz respeito ao Uber, existe uma quantidade enorme de motoristas que se utilizam dessa prestação de serviço como uma espécie de complementação de renda, não é sequer a sua fonte principal de rendimentos, e até aqueles que trabalham mais diretamente o fazem naquele meio tempo entre uma e outra ocupação que ele tenha realmente maior interesse e identificação. É uma espécie de quebra-galho ou bico, como se diz por aí. Eu assim digo, Fabiola, porque as experiências que a gente tem nos influenciam muito, né? Eu tenho uma irmã que trabalhou por uns 6, 7 meses como motorista de Uber antes de tentar ganhar a vida no exterior. Durante esses 6 ou 7 meses, ela viajou comigo, inclusive, para me ajudar a cuidar de crianças que eu tenho em casa, sem dar nenhuma satisfação ao tomador de serviços, ao Uber, no caso. O que me chama a atenção no sentido de que essa ausência de qualquer tipo de satisfação a ser dada por um empregador, inclusive quanto à própria prestação de serviços, dá uma impressão, ao menos, de ausência de vínculo na atual configuração jurídica com os pressupostos assim exigidos. Mas, evidentemente, que isso depende, varia caso a caso, e o legislador pode adaptar a legislação para conferir mais ou menos direitos a esses trabalhadores, sejam eles empregados ou não. Porém, hoje, na configuração atual, são tratados como autônomos e devem eles mesmos, então, cuidar dos seus recolhimentos previdenciários e fiscais. Ok, doutor Rodrigo, agora nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre o fenômeno da uberização nas relações de trabalho. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre o fenômeno da uberização nas relações de trabalho no Brasil. Doutor Rodrigo, segundo alguns estudiosos, é possível utilizar a tecnologia algorítmica, ou seja, o controle laboral por algoritmos, no sentido de enquadrar o trabalhador na categoria de subordinado, já que essa tecnologia possibilita o controle do trabalho do motorista, coisa impensável de se fazer mecanicamente. Isso poderia resolver a discussão sobre a ausência ou não da subordinação como requisito indispensável para a caracterização do vínculo empregatício? Eu compreendo o fundamento, mas eu sinceramente acho que não, porque se isso bastasse, o problema estava resolvido. E não está, como a gente sabe, de toda a controvérsia que existe. O fato em si de ser possível avaliar o quanto um trabalhador, a quantidade de serviço que um trabalhador preste, o tempo que ele leve para isso, seja possível mensurar, isso não significa necessariamente que estejamos frente à relação de emprego, pois do contrário, por exemplo, os motoristas de caminhão
que é muito fácil verificar quanto tempo trabalham, porque tem rastreadores por satélite, inclusive, tacógrafos no caminhão, etc. No entanto, uma enorme quantidade de motoristas de caminhão são, de fato, autônomos. Esse não é o único elemento a ser tomado em consideração. Tem uma série de elementos que nós temos que normalmente avaliar para saber se um empregado é ou não subordinado. Evidentemente que este elemento pode entrar dentre todos esses fatores a serem tomados em consideração, mas a coisa não é tão simples, aliás, é por isso mesmo que essa controvérsia é tão ampla. Não me parece que seja o quanto basta. Certo. O fato deles terem que observar certos padrões de qualidade, estarem sujeitos a certas penalidades, implicaria a existência de subordinação? Por exemplo, a caso de desligamento por conta de um padrão não desejável? Também acho que não. Eu contrato um advogado, obviamente um trabalhador autônomo, para me prestar serviços. Eu tenho o direito de exigir um mínimo, um padrão de prestação de serviço, sem o qual eu tenho o direito de romper aquele contrato. Aliás, nós temos desde a década de 60 o contrato de natureza autônoma do representante comercial, aliás, representante comercial autônomo, que é até muito mais aproximado, em tese, da relação de emprego em vários aspectos do que esse que nós estamos discutindo. E, todavia, e por evidente, existe uma série de aspectos que o prestador de serviço, como qualquer trabalhador autônomo, tem que cumprir, sob pena de o contratante considerar rompido validamente o contrato. É possível, o que eu estou querendo dizer, que o mesmo se passe no caso do motorista de Uber, por exemplo, caso se considere que esse motorista é um trabalhador autônomo. Evidentemente que para aqueles que têm o entendimento de que existe aí relação de emprego, esses elementos podem e serão certamente manejados para justificar a existência da subordinação. Mas eu honestamente acho um argumento não fraco, mas incompleto. Porque, evidentemente, esse tipo de exigência mínima sobre a qualidade da prestação de serviço, isso é exigido não apenas na relação de emprego, mas em qualquer tipo de relação de trabalho. Vou dar um exemplo muito próximo de nós. A empresa que é contratada para providenciar que esse programa aqui seja gravado, se prestar um serviço fora do padrão de qualidade exigido pelo tribunal, o tribunal tem o direito, por óbvio, de declarar rompido o contrato. Isso não significa que exista relação de emprego de quem nos presta serviço. Então, de novo, na minha visão muito particular, porque esse tema é muito, muito controverso, isso existe, é possível se verificar algum nível de exigência com relação ao prestador de serviço, motorista de Uber, por exemplo, mas nesse estrito aspecto eu outra vez acho que não é o quanto basta para caracterizar o vínculo. Doutor Rodrigo, nós vamos para a pergunta agora do advogado Arthur de Paula. Tá. Vamos lá. Olá, doutor Rodrigo. Eu gostaria de saber se existe alguma relação jurídica ou natureza jurídica, dessa discussão nos países desenvolvidos como Europa, Estados Unidos. Oi, doutor Arthur, tudo bom? Também é um prazer tentar responder a sua indagação. O debate existe, aliás, nos países desenvolvidos até com historicamente há mais tempo do que entre nós, especialmente nos Estados Unidos, porque o Uber, em especial, foi criado lá e a sede da Uber é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país cuja aplicação da legislação é muito peculiar, porque lá são 50 estados e a lei pode variar de um estado para outro. É muito divulgado, inclusive, o caso do Uber na Califórnia, em que houve decisões reconhecendo o vínculo de emprego, houve, inclusive, uma proposta de lei para reconhecer este vínculo de emprego. Eu, sinceramente, não sei dizer se a lei foi ou não aprovada lá na Assembleia Estadual. Inclusive, existe uma experiência do Uber na própria Califórnia em que o próprio prestador de serviços vai, ele próprio, indicar o valor do serviço a ser prestado. E é claro que o Uber está fazendo isso para tentar afastar um dos argumentos lá na Califórnia para caracterizar o vínculo. Em outros estados americanos, nem há decisões a respeito disso. Em alguns outros, não se considera o motorista empregado, então também lá não há uma decisão, não há uma posição firme.
Na Inglaterra, da mesma forma, existem decisões, pelo menos a gente assim lê, né, de tendência de reconhecimento de vínculo. Só que quando a gente fala de reconhecimento de vínculo em outros países, eu acho que no mínimo 2 cuidados a gente tem que ter. O primeiro cuidado é a verificação de quais são os efeitos nesses outros países do reconhecimento do vínculo de emprego comparativamente com o que acontece no Brasil. Em segundo lugar, verificar quais são os requisitos necessários para o próprio reconhecimento do vínculo de emprego em outros países comparativamente ao Brasil. O Brasil poderia ter uma lei, se é conveniente ou não é outra conversa, mas o Brasil poderia ter uma lei cujos pressupostos para o reconhecimento do vínculo de emprego claramente indicassem, por exemplo, que o motorista de Uber é empregado. Na lei brasileira atual, todavia, e eu me filio a uma corrente que prestigia o que o Poder Legislativo tenha optado por colocar na nossa lei, a lei brasileira, para os casos ocorridos no Brasil, aplicamos a lei brasileira. E, em princípio, com a lei que nós temos hoje, particularmente, eu acho que não me parece muito fácil de enquadrar o clássico trabalho através dessas plataformas como vínculo de emprego. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto aqui hoje. Eu que agradeço, eu acho que não é nem tantos esclarecimentos, que a gente tenha dúvida mesmo sobre esse caso, né? Mas sou eu quem agradeço e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre o fenômeno da uberização nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.